E já passamos para a fala seguinte, que nós convidamos, então, para participar a diretora de Currículo e Educação Integral da Secretaria de Educação Básica, do MEC, Clarice Salete Traversini. Também convidamos o senhor Leandro Fialho, coordenador de Educação Integral do MEC. E, bem como convidamos também a senhora Martinha Clarete Dutra dos Santos, diretora de Políticas de Educação Especial do Ministério da Educação, para que participe da mesa dos trabalhos. Ela já vai fazer. Nós precisamos combinar, né? Então, se for possível, 20 minutos, nós abrimos o debate. Ai, a cadeira está vazia? Faltou uma. Vai ficar de pé mesmo. Podemos começar, então? Estamos providenciando mais uma cadeira, mas a Clarice já pode começar. Nós extrapolamos um pouquinho o horário, Clarice, então vamos ter que diminuir um pouquinho, né, o horário, tanto do Leandro quanto o teu. Se conseguirmos ficar em 15 minutos para cada um, né, daremos conta de um bom debate, com certeza. Tá bom, então, obrigada. Boa noite, colegas. Então, como a colega já apresentou, eu sou a Clarice, eu estou há 28 dias na Diretoria de Currículos e Educação Integral, o que significa que eu tenho muito que aprender, né? Mas nós agradecemos à Undime, em especial por esse convite, e o nosso trabalho na Secretaria de Educação Básica, e em especial na Diretoria de Currículos e Educação Integral, é um trabalho muito direto com os municípios. Então, para nós, essa parceria com a Undime é muito importante, o qual a gente, de antemão, agradece. O professor Leandro Fialho é um conhecido de todos vocês, que trabalha com a educação integral, ele é coordenador da educação integral, desde o seu nascimento. Então, vocês devem conhecê-lo, nós temos um stand aqui que fica fila de secretários para a gente poder auxiliar no processo de adesão. E a gente vem com muito prazer fazer isso, porque o que a gente quer realmente é a implementação não só do programa Mais Educação, mas da educação integral. O colega que está passando... Tem alguém que está passando... Então... Vivian... Vou pedir ajuda da Vivian, que já de antemão eu agradeço. Bem, então, quando a gente trata de gestão pedagógica, uma das questões que nos parece fundamental é esta pergunta: estará a escola contemporânea desencaixada, em descompasso com os tempos atuais? Parece-nos que de um tempo para cá, a nossa escola como instituição não tem mais aquelas caixas às quais nós conseguíamos trabalhar ou nos enquadrávamos. Parece que tem um borbulhamento, um transbordamento na escola. E isso por quê? Porque estão nela sujeitos que anteriormente não estavam e que trazem consigo o desafio de nós podermos trabalhar com eles. Então, a primeira ideia que a gente traz, a ideia do encaixe e do desencaixe, ela vem de um sociólogo chamado Anthony Giddens, num texto que ele trabalha chamado As Consequências da Modernidade. E ele diz que por desencaixe me refiro ao deslocamento das relações sociais de contextos locais de interação e sua estruturação através de extensões indefinidas de tempo e de espaço. Então, nos parece que essa ideia do alargamento do tempo e do espaço,
é algo com o qual esse sujeito contemporâneo que está na escola nos exige um tipo de trabalho que talvez a gente tenha que ainda construir. Então, essa escola que nós temos, com o sujeito que antes não estava e agora está, que a minha colega Martinha depois, acredito que vai fazer uma referência mais competente do que eu, a escola contemporânea, ela não está fora de lugar na relação com a sociedade. Aquela caixa, entre aspas, que nós tínhamos, ela já não serve mais. Então, não é a escola que está desencaixada. Essa forma desencaixada é o próprio encaixe atual. Ou seja, não está tudo bagunçado. Essa ideia é a ideia que vem para permanecer, porque a ideia de que todos iguais, ela já faz tempo que a gente viu que isso não é possível. Então, a forma desencaixada é o próprio encaixe da escola atual. Então, isso nos parece que essa ideia, ela é fundamental para nós podermos pensar que escola é essa que a gente tem nas mãos, nos quais nós temos crianças, jovens, adultos tão diferentes, nos quais nós precisamos, de alguma forma, garantir principalmente direito à aprendizagem e ao desenvolvimento. Passa para mim, por favor. Nessa gestão pedagógica, uma das questões, então, que nós trabalhamos com essa ideia da escola, que ela tem essa característica contemporânea, desse encaixe contemporâneo, ela está vinculada com o exercício da docência para garantir o direito à aprendizagem e ao desenvolvimento dos estudantes. O que significa esse exercício da docência? É o professor, aquele sujeito que está lá na ponta, que precisa, junto com esse processo da escola, e tudo que a gente viu, desde a professora Edna, desde a Patrícia aqui, poder garantir essa ideia de aprendizagem. E eu considero fundamental a gente sempre ter em mente o seguinte: aprender é uma coisa, ensinar é outra coisa. Não significa que se eu ensinei, o sujeito aprendeu. E nem se eu posso aprender sem ter um sujeito que me ensine. Acontece que na escola, na relação institucional, é preciso que haja um intrincamento entre essas coisas, uma dobradiça. O professor é o sujeito institucionalmente que está ali para garantir que uma proposta de ensino gere aprendizagem. Então, é fundamental, a diferença que tem de ensinar e aprender na escola é esta. Há um sujeito professor, que aí a gente vê em toda a questão da própria diretor da escola, equipe diretiva, famílias, etc., mas é ele que está na sala de aula e que precisa construir esta dobradiça, de que proposta de ensino gere aprendizagem. E uma outra coisa que também a gente precisa estar atento é que parece que a palavra ensino ela está interditada. Parece que quando a gente fala em ensino, a gente fala em tecnocracias, naqueles ensino tecnicista dos mais antiquados. Não. O ensino contemporâneo também precisa ser reinventado. Essa palavra ensino ela é muito rica para nós. O que ela precisa é ser pensada na atualidade. Ensino é fazer propostas que gerem aprendizagem. Então, isso é muito importante nesse processo. E dentro disso, na SEB, a nossa diretoria, ela tem um escopo que é muito importante, que é trabalhar com currículo e educação integral. Então, como a professora Maria Beatriz Lúcia, nossa secretária, anunciou, nós estamos em fase final de elaboração de um documento que posteriormente será encaminhado para a sociedade, uma versão preliminar da Base Comum Nacional, a partir da ideia dos direitos à aprendizagem e ao desenvolvimento. Então, uma das questões que nós temos pela frente é poder fazer essa discussão mais ampla possível, e o que nós temos de concreto atualmente para poder trabalhar essa ideia da extensão do tempo, da extensão do espaço, desse sujeito contemporâneo na escola, é a educação integral. Passa para nós, por favor.
E a gestão pedagógica dentro da própria educação integral, ela tem 3 características para nós que são extremamente importantes. Primeiro, nós temos cerca de 196 mil escolas no nosso país. Isso significa que há uma impossibilidade de um padrão único de currículo, dada a diversidade de contextos escolares e a própria história da construção desse contexto. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que garantir leitura e escrita para todo mundo, né? A base comum nacional, ela não é lista de conteúdos, ela é alguns conhecimentos com os quais nós consideramos que seja importante o sujeito aprender. Entretanto, a Escola Flutuante do Amazonas não pode trabalhar no mesmo tempo, no mesmo espaço, a mesma metodologia, com a escola lá de Céu Azul, que eu vi a colega antes, a secretária. Quer dizer, são contextos e história de contextos construídas diferentes. Então, uma das questões nós precisamos pensar isso. E 2 novidades históricas que nós temos nos últimos tempos. Primeiro, a descentralização é uma novidade histórica na escola. Por quê? Porque tanto na gestão financeira, nas oficinas que a gente teve durante o dia, quanto na gestão pedagógica, nos ambientes de aprendizagem, com esses processos de ensinar e aprender, alunos diferentes, e eu tenho que descentralizar propostas de ensino que não se fixem somente no professor, também é uma novidade, nos quais a gente está aprendendo a lidar cotidianamente. A outra novidade também é a articulação que a gente precisa ter nas instâncias educacionais. Dizer que nós trabalhamos intersetorialmente é muito legal. Agora, fazer isso, como é que é algo que exige, primeiro, reincidentes investimentos. Ou seja, parcerias institucionais, elas são construídas cotidianamente. E muitas vezes, nós mesmos no Ministério da Educação temos programas que não são articulados entre si. né? E eu acho que isso também acontece se a gente for ver nas secretarias estaduais, nas secretarias municipais, na própria escola, entre as disciplinas. Muitas vezes é um processo novo para nós essa articulação, que exige muito investimento da nossa parte, muita comunicação e negociação das relações de poder. Toda relação institucional, ela exige essas negociações em prol de algo maior, que é essa aprendizagem que a gente precisa garantir para os sujeitos. E sendo assim, uma das questões, então, que a gente propõe é: como é que a educação integral, dentro disso, que tem essas questões, a ampliação do tempo, do espaço, toda essa questão de novos itinerários educativos, como é que isso pode nos ajudar a pensar o que significa uma gestão pedagógica nessa escola contemporânea? Então, eu passo de imediato a palavra para o Leandro, para a gente poder ficar no tempo.